Essa noite, Pai, em nome de Jesus, reconhecemos a nossa condição falha, pecadora, limitada, somos completamente frágeis, débeis, dependentes de Ti, Pai. A Tua palavra diz que o homem é como a erva, como a flor do campo, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se acha mais. Mas a Tua palavra também diz, Senhor, que ainda que o tronco esteja cortado, a raiz seca, ao cheiro das águas, logo brotará, e como planta nova, florescerá. Por isso, ó Deus, venha com a água da Tua palavra, trazendo restauração, trazendo purificação, trazendo vida, trazendo renovo, Pai. Renova o nosso coração, perdoa os nossos pecados nessa noite, em nome de Jesus, e venha falar conosco, porque nós reconhecemos que só Tu tens aquilo que é bom, perfeito e agradável. Nosso coração é enganoso, Pai, nós reconhecemos, porque a Tua palavra diz que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos, mas aquele, Senhor, que permaneceu na Tua palavra, o Senhor deu de conhecer a verdade, e o Senhor nos ensinou: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Venha nessa noite, Senhor, nos libertar de toda mentira, de todo sofisma, de toda falsidade, de toda mania, de todo cacuete que nos atrapalha, Senhor, de entrarmos na Tua presença, de toda dúvida, de toda, Senhor, de toda enganação, todo engano espiritual. Venha, Senhor, trazendo chaves espirituais. Assim nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Aleluia, amém. Queridos, o título dessa mensagem que Deus me deu aqui para trazer para vocês hoje, fala muito comigo também, porque eu sou uma pessoa que fica matutando muitas coisas, às vezes fica meio ressabiado. Então o título que Deus me deu é: o dia em que o maior de todos duvidou. Tá certo? O dia em que o maior de todos duvidou. Aí você pode perguntar: Daniel, você está dizendo que João Batista é o maior de todos? Aí eu te respondo: não sou eu, é Jesus. Foi Jesus que falou isso, que João era o maior de todos. Eu mostro para vocês aqui na palavra, lá no próprio Evangelho de Mateus 11:11, um pouquinho para frente. Jesus diz: em verdade vos digo, nascido de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E ele não está falando de estatura não, ele está falando de peso espiritual, maior espiritualmente. Ninguém nascido de mulher houve maior do que João Batista. E você fala: mas peraí, será que Abraão não foi maior que João Batista? Abraão é o pai da fé. Será que Isaac, Jacó, Davi, Moisés, será que esses caras não foram maiores do que João Batista? Quem está falando é Jesus, ele está falando que não, tá? É claro que logo na sequência ele vai dizer: mas o menor no reino é maior do que ele. Amém, queridos? Mas daqui a pouco eu chego lá. Mas nesse momento aqui, Jesus está dizendo: nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista. E esse cara que Jesus diz que era o maior, titubeou na fé, deu uma engasgada. Por quê? O que aconteceu com João Batista nesse momento? Ele estava preso, e enquanto ele estava preso, ele duvidou. O que aconteceu com João Batista? O João Batista estava criticando o rei Herodes, porque o rei Herodes havia casado com a sua cunhada, com a esposa do seu irmão. E Herodes estava lá, achando que, fazia o que lhe bem convinha. Só que os profetas de Deus, eles são meio teimosos, são meio ousados, são meio chatos assim, para quem vive no pecado. Então, enquanto estava todo mundo num feriado como esse, indo passear, indo para a praia, João Batista pegava o seu megafone para frente do palácio de Herodes, de Herodes, e ficava gritando: Herodes adúltero, você casou com a mulher do seu irmão, rapaz, para com isso, isso é errado. E Herodes morrendo de raiva, poxa. E todo mundo falava: por que você não prende esse cara, mata esse cara? Ele falava: não posso, esse cara é bem quisto pelo povo, o povo gosta dele, se eu fizer alguma coisa com ele vai dar uma revolução aqui. Até o dia que ele teve coragem, prendeu, mas não matou, ele só prendeu. Ele falou: não vou matar não, vou prender, porque pelo menos ele para de ficar enchendo aí a paciência. Então na prisão, João Batista, que estava antes ali ousado, cheio de garra, cheio de força, cheio de poder do Senhor, denunciando o pecado, falando o que precisava ser falado, de repente, preso, ele começa a vacilar na fé. E aí eu pergunto para mim, para todos nós aqui nessa noite: qual é a prisão na sua vida que te faz vacilar na fé? E eu não estou te criticando, porque esse cara era o maior de todos, amém?
Você vai falar, se ele vacilou, eu posso dar uma vacilada também. Lógico que pode. Mas a gente precisa ser liberto dessas cadeias que nos amarram, amém, queridos? Então a pergunta é, o que te prende e por te prender te faz vacilar na fé? É o quê? É o futebol? Sei lá, é algum vício? É algum cacoete? É algum problema familiar? O que é que te prende? Mas eu quero mostrar para vocês que todos os grandes personagens da Bíblia enfrentaram esse tipo de problema, enfrentaram essas dúvidas. E antes de tratar especificamente de João Batista, eu queria mostrar para você como outros grandes personagens enfrentaram cadeias, prisões e dúvidas, amém? E eu tenho certeza que se você tiver fé, você vai ser liberto dessas cadeias, a dúvida será jogada por terra e você vai sair daqui como um cristão completamente diferente, amém? Só para quem crê. Se você não crê, pode ficar tranquilo, mas se você crê, glorifica a Deus, porque Deus habita em meus louvores, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou dar uma dica para você. Paulo fala assim, eu preguei o evangelho, está lá em Atos dos Apóstolos, mas não adiantou nada a minha pregação, não adiantou nada. Porque a pregação que eu fiz não estava misturada com fé no coração daqueles que ouviam. Aí não aproveitou nada, porque eu estou com fé, mas quem ouviu não estava com fé, então para eles não aproveitou. Então eu digo para você, queridos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você se abrir nessa noite, se você ficar aberto a ouvir os ensinamentos que a palavra tem para você, não eu, Deus vai pegar a sua vida espiritual e vai fazer isso aqui, ó, e vai encaixar ela com o propósito de Deus, amém? Você que estava aí pensando, eu não entendi muito bem qual é o meu chamado, eu não entendi muito bem qual é o meu propósito aqui na terra, eu não entendi muito bem o que eu vim fazer exatamente aqui, se é para eu atuar na área do ensino, se é para atuar na área das artes, se é para atuar na área dos esportes, se é para ser pastor, se é para ser músico, eu ainda não entendi direito. Deus vai te responder hoje, Ele vai tirar toda dúvida, amém? Hoje é o dia que a dúvida cai, em nome de Jesus, amém, queridos? Hoje é o dia que a dúvida vai cair, porque foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração aqui. Queridos, Moisés duvidou? Duvidou. Abraão duvidou? Duvidou. Sara, esposa de Abraão, duvidou? Ela deu risada das coisas que Deus falou. Ela não só duvidou, ela riu. E Deus ouviu. Deus estava falando com um homem de quase 100 anos, do lado de fora, o seguinte, olha, eu vou te dar um filho. Aí ele pensando assim, vai ter que fazer um milagre aí, que tá difícil. Porque eu já estou só jogando bocha. Minha esposa então, nem costurar, ela não costura direito mais, que ela não está enxergando bem. Sabe, o negócio sai meio torto. Como é que a gente vai gerar alguém? E Sara estava dentro lá da tenda, ela ouviu e ela começou a rir. Aí sabe, Deus tem senso de humor, amém, queridos? Deus tem um senso de humor enorme, tá? É só você ver alguns bichos que Ele criou na humanidade aí, alguns seres. Tem cada bicho engraçado, não tem? Coisas engraçadas que acontecem, fora as coisas que Ele fala na Bíblia. Sara riu. Sabe o que Deus falou naquele momento? Ô Abraão, eu estou te falando um negócio sério, tua mulher está rindo lá. Por causa disso, o nome do filho que vai nascer vai ser Risada. Para toda vez que você chamar ele, você lembrar que tua mulher não acreditou, ele está aí. Isaac significa risada, você sabia? É ou não é senso de humor da parte de Deus? Toda vez que tinha que chamar o moleque para jantar, é Risada, vem jantar. Ô Risada. Ela, poxa, para que eu fui rir? Olha o nome do moleque, Risada. Não ria das coisas de Deus, amém, queridos? Porque Deus não tem nada que é impossível para Ele, amém? Aí você fala, é mole, porque para Deus não tem nada impossível. Mas a Bíblia também diz, não há nada impossível ao que crê, amém? Você conectado em Deus, você também vive o impossível. Talvez o impossível hoje seja você vencer a sua dúvida. Pode ser impossível para você, mas para Deus não é. E se você se conectar com Ele, toda dúvida vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Eu não sei se é uma dúvida de trabalho profissional. Eu trabalho aqui, trabalho lá, abro essa empresa, não abro, faço essa sociedade, não faço, caso com essa mulher ou não caso, compro esse carro ou não compro, eu não sei o que é, entro nesse projeto ou não entro, eu não sei, vou para um ministério tal ou para o outro, moro aqui, eu moro lá, eu não sei o que é, mas Deus vai te responder nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Abraão duvidou. Abraão falou, não tem condição, nunca vi ninguém da minha idade ter filho, e teve. Abraão duvidou tanto que ele tentou resolver do jeito dele. Ele falou, está demorando muito, vou pegar aqui a empregada e vou fazer um filho nela. E aí nasceu Ismael,
que deu um problemão, virou um obstáculo, virou um inimigo do povo de Deus. Primeira lição, queridos: não tente resolver para Deus, amém? Deus não precisa que você resolva para Ele. Lembra quando a arca foi cair no chão e o cara falou: deixa que eu pego, morreu? Você lembra? Se a arca está caindo e não é para ela estar num carro de bois, é para ela estar nas costas do sacerdote, deixa a arca. Eles já botaram no lugar errado, não era para estar numa carruagem de boi, era para os sacerdotes estarem carregando as costas. Caiu, deixa cair, Deus sabe o que Ele está fazendo. Não mete a mão onde não é para meter a mão, amém? Não está fazendo sentido para um monte de gente, mas para algumas pessoas está. Não coloque a sua mão onde não é para você colocar, e Deus já te falou isso. Isso é só confirmação para tirar a dúvida. Não meta a mão nisso, porque Ele falou para não meter a mão. Você sabe que não é de Deus isso, você sabe que vai trazer maldição para a sua vida, amém? Deus está te dando uma chance para você não entrar numa furada, igual Abraão entrou, igual Davi entrou, igual Sara entrou, igual todo mundo entrou, amém? O que acontece com Abraão? Pai da fé. Abraão é o pai da fé, e em vários momentos ele bambeou na fé, mas ele é o pai da fé. Por quê? Ele deu a volta por cima, e se você crer, você também vai dar, amém, querido? Você pode sair daqui uma outra pessoa, se você quiser, amém? Você pode ter entrado aqui com baixa autoestima, sair daqui um empreendedor, um visionário. Você pode ter entrado aqui cheio de limitação. Eu não faço isso porque minha perna não deixa, que eu tenho problema. Deus te cura hoje em nome de Jesus, se Ele quiser, amém? A tua fé te salva, a tua fé te cura. Não é a minha, não é Deus, não, é a tua fé. Se você tiver fé que Jesus existe e que aqueles milagres que Ele fez na Bíblia, Ele faz hoje, e Ele faz, porque eu já vi vários. Você vai sair daqui diferente em nome de Jesus, amém? Sem dúvida, focado, vocacionado, determinado e ousado em Deus em nome de Jesus, amém? Aleluia. Abraão chegou lá no Egito, o faraó falou: menina bonita essa senhora aí, uma senhora de 100 anos, linda, 90 anos. O faraó já, malandro, né? Essa senhora aí é o que? É tua esposa? É parente? Não, não é minha esposa não. Aí o faraó foi lá e falou: então é minha. Então hoje eu ganhei na loto. E Abraão ficou: pô, peraí, o cara levou minha esposa. Mentiu, ficou com medo. Ela era meio irmã dele, mas era esposa, ele falou que não era. E aí sabe o que aconteceu? Começou a vir um monte de maldição na casa de faraó. Um dia ele acordou com unha encravada, outro dia ele bateu com o carro dele, outro dia queimou lá a casa de praia dele, no outro ali, os trombadinhas pegaram ele na saída do banco lá, levaram tudo. Ele falou: tá muito estranho isso aqui. Aí ele falou: tem alguma coisa errada. Aí descobriu que a mulher que ele estava querendo dar uns amassos nela era a esposa de Abraão. Sabe o que ele fez? Chamou Abraão e falou: você é maluco, cara? Você falou que a mulher não era tua esposa, rapaz. Aí eu tô aí cheio de problemas, cheio de hemorroida, unha encravada, todo torto aqui por tua causa. Sabe o que acontece quando você duvida? O ímpio te dá lição de moral. Já viu isso? Já viu o cara chegar para você e falar: pô, mas você não falou que você era crente, cara? Como é que você está fazendo isso? Eu já passei por isso. Você já passou por isso? Sabe o que é isso? Quando a gente duvida. Ele duvidou. Quando nós duvidamos, a gente dá mau testemunho. E o ímpio vem, nos dá lição de moral. Está tudo errado. É o rabo abanando o cachorro, amém, querido? Nunca mais deixe a dúvida fazer você e eu também passarmos uma vergonha dessa, amém, queridos? Nós temos que ser a luz nas trevas. A Bíblia fala: eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. É ovelha no meio do lobo, falando: peraí, vocês são lobos, eu sou ovelha, mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma luz, eu tenho uma cura, eu tenho uma esperança, eu tenho uma libertação, eu tenho um renovo, eu tenho salvação, eu tenho uma palavra de vitória para você, em nome de Jesus, amém, queridos? Seja a palavra de vitória, seja o sim, sim, não, não, seja certeza, seja firmeza, seja convicção em Deus. Ou a sua casa está firmada na rocha, ou está na areia. E a minha também, a nossa casa. Onde a gente quer firmar a nossa casa? Na areia ou na rocha? Amém? Olha o prejuízo que dá fazer a casa na areia. Você faz aquele negócio todo, aquela estrutura toda, gasta um monte de tempo e dinheiro, na hora que vem o vento, a casa cai. Não é melhor firmar a casa na rocha, queridos? Lançando por terra toda dúvida, toda incerteza, toda mente dúbia, mente frágil, que não está firme nas coisas do Senhor. E Abraão tinha encontro com Deus, ele sabia quem era Deus. E Moisés, queridos?
Moisés chegou lá no Egito arrasando o quarteirão, soltando Yuga Fire, Yuga Flame, bola de fogo, sinais e maravilhas. Encontrou com Deus na sarça. Ele teve um encontro com Deus. Nós, assim, eu não sei você, eu nunca tive um encontro, assim, face a face com Deus. Nem sei se é bom também, porque às vezes ele te fulmina na hora dessa. Mas nunca vi Deus assim. Já vi anjo e tal, demônio então a gente vê quase todo dia, né? Infelizmente. Anjo vi algumas vezes, mas nunca tive esse encontro. Moisés teve, não só na sarça, depois no monte também. O encontro foi tão forte que você sabe, ele voltou com a cara brilhando. A cara dele, ele não sabia, ele chegou aí, pessoal, todo mundo assim. Ele falou: o que foi? Tô com feijão no dente? Ele falou: não estou conseguindo olhar para o seu rosto. Seu rosto está brilhando igual o sol. Ele ficou bronzeado pela presença de Deus, amém, queridos? E Deus vai te dar esse bronze hoje, amém? Quando as pessoas olharem para vocês, eles vão falar: seu semblante solta um brilho, você tem uma coisa boa no seu rosto. O que está acontecendo com você? O que foi isso? Você está amando, você está feliz, você encontrou a mulher da sua vida? Você fala: não, eu encontrei o amor da minha vida, mas nesse caso não é a mulher não, é o Deus que morreu na cruz por mim, amém? Ele mudou meu semblante, Ele mudou meu rosto, Ele tirou minha dúvida, Ele tirou minha incerteza, amém, querido? Em nome de Jesus. Aí o cara está lá com o rosto brilhando, encontrou com Deus, tinha intimidade. Deus explicou para ele durante um tempão tudo que era para fazer. Você vai construir uma tenda, ela tem tantos metros de largura, tantos metros de altura. Você usa um tecido aqui, um tecido de linho fino. Aqui você usa um tecido carmesim. Aqui tem que ser uma caixa de madeira revestida em ouro. Você vai pegar um candelabro com 7 chamas. Deu tudo. O cara deu Deus ali, empreiteiro, engenheiro, entendeu? Incorporador ali, uma incorporadora de Deus. Você vai construir várias estruturas para mim, detalhadamente. Aí o cara está lá com o povo no meio do deserto, para você ver o nível que ele estava, e ele titubeou, e ele duvidou. Uns primos dele lá, Corá, Datã e Abirão, fizeram uma revolução, uma revolta. Chegaram para Abraão, falaram: Moisés, perdão, você é levita, não é? Sim, também sou. Você é da linhagem tal, não é? Também somos. Você sabe as coisas de Deus? Também sei. Quem disse que é você que tem que ser o líder e não nós aqui? Aí falou: vamos fazer um tirateima com Deus. Ele falou: é mole, vamos chegar diante de Deus e a gente fala: Deus, sou eu ou são eles? Aí Deus vai responder. Só que quem perder, a terra vai se abrir e vai engolir. Tá afim? O cara vai engolir nada, isso é palhaçada. Não só a terra vai te engolir, mas você vai cair vivo no reino dos mortos. O cara caiu inteiro no inferno. Aí os caras não devem ter acreditado. E foram lá, todo mundo com seu sacrifício entregar para Deus. Sabe o que Moisés falou? Pessoal, está perto dessa galera aí? Chega para o lado um pouquinho aí que vai dar um problema já. Sai de perto. Aí todo mundo: por quê? Sai de perto. Ele sabia com quem ele estava lidando, com Deus. E eles chegaram lá e falaram: Deus, é esse mané Moisés aí ou somos nós que você quer? De repente, querido, a terra abriu, engoliu todo mundo e fechou. Moisés era assim. Tá certo? Olha o naipe do cara. Tu peita ele, a terra te engole. Olha o nível da história do negócio. Esse cara que pediu para Deus, Deus derramou comida no meio do deserto, maná, carne, codornize, tocou na rocha, a rocha saiu água. Esse cara, um dia, o povo falou: estamos com sede. Ele: ai meu Deus, toda hora esse pessoal enchendo a paciência. Pegou o cajado, Deus falou: toca na rocha que vai sair água. Ele falou: será que vai sair água? Pegou o cajado e pau. Deus falou: rapaz, você não sabe a diferença de dar uma paulada para toque, não? Por que você fez isso? Você estava nervoso? Você duvidou? O que foi? Por causa dessa bobeira, por causa dessa bobeirinha aos nossos olhos, ele não entrou na terra prometida, você acredita? Por causa dessa dúvida, desse titubear na fé. Sabe o que eu digo para você? A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Para quem recebeu muito de Deus, ficou 40 dias com Deus no monte, andou com Deus, viu a glória de Deus, ainda que por trás, dá uma mancada pequena, ele dá um péssimo exemplo para a multidão. Deus falou: aí rapaz, você recebeu muito, vou cobrar muito, aí você não vai entrar na terra não. Então eu digo para vocês, queridos, você
que é líder, você que quer liderar, você que tem experiência com Deus, você que conhece a palavra, você que tem profundidade no Espírito, você que já viu o sobrenatural acontecendo, você que Deus já te chamou e já te revelou, você não pode duvidar. Você dá um péssimo exemplo quando você duvida, amém? Às vezes você atrapalha a salvação de pessoas quando ela olha para você e vê você titubeando. Você acha que eu estou falando para você? Essa palavra é para mim, queridos. Eu matuto demais as coisas. Tem hora que eu falo, acho que não vai dar certo não. Acho que eu não vou não, acho que eu não vou fazer isso não. Só que aí sabe o que você faz? Você procura a quem de direito na hora da dúvida, amém? O que João Batista fez? Ele não consultou os discípulos dele e falou, o que vocês acham? Que Jesus está dando a ramelada, que Jesus é mó somebody love? O que vocês acham? Não, ele foi direto em Jesus. E aí, Jesus, você é o cara ou não é? Jesus falou, dá uma olhada no que eu estou fazendo. O que Isaías tinha falado? Cegos vendo, coxo andando, palavra anunciada aos pobres, milagres, sinais e prodígios. Não é isso que está acontecendo? A resposta está aí então. Temos que ir em Deus, amém, queridos? Está na dúvida? Vai em Deus. Vai em Deus que Ele vai te dar a firmeza, a palavra. O problema do cristão é quando ele está com dúvida, vai se aconselhar com o ímpio. Amém? Como é que começa o salmo? Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho de ímpios. Preciso abrir empresa, conselho com ímpio. Preciso casar, vai no ímpio. E casa, é lindona. Não tem noção do que é isso? Pô, estou pensando em me mudar. O que você acha, o ímpio? Vai, uma benção. Conselho de ímpio. Aí você dá mal. Você tira dúvida. Vou tirar uma dúvida aqui com o ímpio. Aí você não sabe por que às vezes as coisas não dão certo. Vou te contar uma experiência real de gabinete, que eu não tenho mérito nenhum. Mérito é da fé de quem veio conversar comigo. Eu nunca tinha visto esse casal, e eu nunca mais vi, eu não me lembro nem o nome deles. Mas eu estava atendendo lá na Turiaçu, e eu estou falando aqui sobre dúvida, onde você vai tirar a dúvida. Eles sentaram na cadeira, e eu estava vendo notícia e tal, vendo umas coisas estranhas, não lembro o que era, algum crime, assim, alguma coisa contra criança, sei lá, aquela coisa que você vê que você não consegue nem dormir depois, você fica enjoado. Aí era alguma coisa assim que eu tinha visto, eu falei, caramba, realmente o Brasil está muito difícil, né? Isso já deve ter uns 3 anos, ou 4 anos. E aí na hora que eles sentaram, eu na maior inocência falei assim, aí pessoal, fala sério, tem hora que dá vontade de a gente largar tudo aqui e morar, sei lá no interior da Europa, lá na Alemanha, lá, não dá vontade? No interior assim, numa cidadezinha pequena? Não sei por que eu falei isso. Um olhou para o outro assim e falou, pastor, não precisa falar mais nada. Você já deu a resposta, a gente veio aqui pedir para o senhor orar, que a gente recebeu um convite para ir morar no interior da Alemanha, se é para ir ou não. Eu falei, então amém, Deus abençoe, tchau. Aproveita aí, próximo. Amém, próximo. Eles oraram, Deus respondeu. Foram tirar a dúvida com quem? Não é comigo, é com Deus, não fui eu. Eu falei um troço que eu tinha visto na notícia. Deus honrou a fé deles, amém? A fé deles. Eu vi a notícia, eu fiquei me imaginando morando lá no interior da Alemanha. Eu nem sei onde que na Alemanha, não faço a mínima ideia. E eu falei isso com eles, primeira coisa que eu falei, eles falaram, já deu a resposta. Entenderam? Imagina, vamos fazer uma consultoria, vamos contratar uma empresa que vê se é legal você ir. A empresa fala, você vai precisar de uns 600 mil reais, mais uns 800 aí para tirar um visto e tal. O cara fala, 600 mil reais, não vou não, vou ficar por aí mesmo. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui hoje para vocês? Amém? É uma coisa simples às vezes, mas que tua vida vai para o buraco quando você tira a dúvida no lugar errado, ou quando você deixa a dúvida tomar conta. Agora mesmo, esses dias, eu falei com Deus, é para ir num lugar ou é para não ir? Estava na dúvida. Aí sentei com a minha esposa que está ali, a pastora Bárbara, vamos orar, oramos, abrimos a Bíblia, Deus falando, pode ir, vocês irão e voltarão, sãos e salvos. Falei, amém, Deus. Amém, querido. Outro dia um cara me mandou, uma pessoa importante me mandou uma mensagem, aí eu falei, respondo ou não respondo? Respondo ou não respondo? Aí todo mundo, responde? Claro. Aí eu falei, peraí. Cheguei lá, orei, abri a palavra, Jesus ficou caladinho, não falou nada, ficou mudo. Eu falei, vou ficar mudo então. Amém, querido? É assim que a gente faz. Está com dúvida? Bate na porta certa, amém? Está com dúvida?
Pergunta quem sabe. Só Ele sabe o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável para a sua vida, amém, queridos? Para com essa mania de pegar conselho com ímpio. Ah, mas o meu amigo é especialista nessa área. Não tem problema, conversa com ele, mas não deixe de conversar com Deus, amém, queridos? E Deus fala das formas mais estranhas, amém? Das formas mais estranhas. Você, como um cristão, numa igreja como a Bola de Neve, você precisa estar aberto ao sobrenatural, amém, querido? Não tem como ter um cara na Bola de Neve que é todo travadinho espiritual. Ah, mas Deus me curou. Será? Ah, mas eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Esquizofrênico. Ah, mas eu senti a presença de Deus. Remedinho, hein? Na igreja Bola de Neve não pode isso. Vocês acreditam que na minha caminhada teve uma época que todo mundo estava ouvindo Deus, vendo anjo, não sei o que. Eu falei, poxa, eu estou enxergando mal, ou meu Wi-Fi está desligado, porque eu não estou vendo nada, não estou enxergando nada, estou perdidaço assim, sem nenhum sinal. Eu falei, Deus, eu quero ouvir umas paradas aí também, entendeu? Senão eu estou com a minha autoestima tá baixa, estou achando que eu tenho algum problema, alguma brecha, estou com alguma brecha, tem alguma coisa que eu faço que está atrapalhando? O que é? Torcer para o Fluminense? É o que é? O que não pode fazer aí que está atrapalhando? Porque todo mundo ouve Deus, vê milagre, e eu não via nada. Aí eu falei com Deus, Deus, eu quero ouvir, eu quero ter uma experiência. Aí toda sexta-feira tinha monte na igreja, né? Aí eu estava me preparando, eu falei, Deus, pela tua misericórdia, todo mundo ouve e vê, eu não estou ouvindo nem vendo nada, estou quase cego, surdo e mudo espiritual, preciso ver alguma coisa. Aí eu estou arrumando minhas coisas para ir para o monte, pegando lá uma água, uma mochilinha, alguma coisa. Eu senti no meu coração, eu não ouvi no ouvido, foi assim, vai ter um bicho lá no meio do caminho. Eu estava sozinho, não tinha ninguém. Eu falei, vai ter, poxa Deus, não podia ser, eis que o teu caminho é maravilhoso, né? Eis que tem um grande projeto para a tua vida, meu jovem. Vai ter um bicho no meio do caminho? Ok, obrigado. Eu fiquei tão assim, não decepcionado, mas assim, poxa, mas que mensagem tosca, né? Eu quase dei uma de Sara, né? Eu meio que ri, falei, você quer que eu mereço isso? Igual um dia que na hora do dízimo da oferta, eu nem sei se tem nota de R$2 ainda existe nota de R$2? Eu dei R$2. Eu não me lembro se eu tinha mais, acho que eu tinha uma de 10 e uma de 2, eu dei R$2. Aí no final do culto veio uma irmã, pastor, Deus mandou te entregar um negócio. Aí eu, opa, glória a Deus. Aí ela veio com a mãozinha assim, eu falei, não é uma coisa muito grande, né? Que era a irmã pequenininha, com a mão pequena. Aí eu vi assim um pedaço de uma nota meio azul, falei, 100 conto. Vai falar, Deus mandou te... Ela me entregou uma nota de 2, falou, Deus mandou... Eu falei, eu acho que é a mesma nota, cara. Aí fala para você, Deus tem senso de humor, gente. Eu acho que eu dei R$2, Deus falou isso, não quero, você está de brincadeira, por que você não deu de 10? Porque eu comecei a rir sozinho, falei, Deus, valeu, entendi. Aí, tu é brincalhão, cara, poxa. Fui para casa assim, triste com o esculacho de Deus que eu levei, mas feliz também, rindo. Falei, cara, Deus é sensacional. Eu fiquei tão chateado que eu fui para o monte, eu esqueci desse negócio, eu nem lembrei. Quem estava coordenando o monte nesse dia era um irmão chamado Luciano. E o Luciano estava subindo, vamos subindo e orando, tudo escuro, não dá para enxergar nada, eu subindo e orando, né? Tá bom, vamos subir e orar. De repente ele parou, mandou todo mundo parar. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, peraí, estou sentindo uma parada do mal aqui, vamos orar, uma opressão. Era exatamente na metade da subida. Eu falei, será que isso que era o bicho que estava no meio do caminho? É um demônio. Deus, obrigado, amém. É um sinal, né? Vai ter um bicho, ora, fica atento. Opressão, vamos orar, oramos. Já fiquei felizão. Falei, opa, tá bom. Tinha um bicho no meio do caminho, um demônio. Luciano viu, amém. Aí subimos o monte, oramos, não sei o quê. Na hora de descer, no mesmo local, o Luciano, para. Eu falei, o que foi? Outro demônio? Ele falou, não, a gambá. A gambá cruzou a trilha assim, ó, no meio do caminho. Eu falei, um bicho no meio do caminho na subida, um demônio, e um bicho mesmo, uma gambá. Falei, Deus, valeu, obrigado. Não foi uma mensagem assim muito, né? Eis que eu te digo que tu vai abençoar as nações e tal. Mas eu falei, pelo menos o Wi-Fi está conectado. Está conectado. O conteúdo da mensagem aí eu não gostei muito não, mas funcionou, amém, queridos? Teu Wi-Fi está ligado, querido? Você tem que ligar teu Wi-Fi, cara.
o teu Bluetooth, sei lá, o teu AirPlay aí, sei lá, o que você tiver que ligar, tu liga. Porque é aí que tu tira essa dúvida, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, amém, queridos? Sabe o que é isso? Uma comunicação espiritual. Uma comunicação espiritual. Você está querendo ir para um lugar, Deus fala, não vai. Você falou, tá bom, não vou. Quantas vezes Paulo fala em Atos dos Apóstolos, eu queria ir para lá, mas Deus não deixou. E quantas vezes ele estava indo para o lugar, Deus falou, vai lá para o outro lado. Deus faz isso toda hora, queridos, amém? Isso tira a tua dúvida. Esse é o nosso referencial para perder a dúvida. Porque quando você tem essa experiência com Deus, você sabe que Ele está ali olhando para você, cuidando de você, que os anjos do Senhor estão acampando ao redor para que você não tropece em nenhuma pedra, que Deus está ali zelando para que tudo vá bem, e você cumpre o que está escrito em João 3, o que é nascido de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é conduzido pelo vento do Espírito, amém, querido? Pelo vento. Você deixa o vento mover, e aí o vento tira a sua dúvida, amém? Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Aí ele falou, ok, mas para onde? Ele, para a terra que eu te mostrarei. Aí ele falou, qual que é essa terra? Deus falou, depois eu te mostro, primeiro eu quero ver tua atitude de fé, sai que depois eu te mostro. Amém, querido? A dúvida, para onde que eu vou, Deus? Vai que eu vou te mostrar no meio do caminho. Amém, querido? O apóstolo Paulo chegou para Deus, estava lá, caiu do cavalo, ficou cego, falou, Deus, o que queres que eu faça? Ele falou, vai na casa do cidadão tal, que estou te dando o endereço aqui, lá ele vai te falar o que você precisa ouvir. Se tu não for, você não vai saber. Amém? A gente também quer tirar a dúvida tudo facinho, né? Não, senta aí rapidinho que eu estou com pressa. Deus, vou fazer uma oração aqui, eu tenho 5 minutos e 37 segundos para orar, você tem 26 segundos para responder. Vamos lá. Senhor Deus, não é assim que funciona, amém, queridos? Não é assim que funciona. Mas para você que já vem orando, que já vem buscando, já vem batendo, já vem procurando, já vem cavando ali na fé, Deus está trazendo resposta hoje. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Fala sério, tá ou não tá? Tem gente aí que chegou aqui falando, Deus, eu precisava ouvir aquilo. Está começando a clarear, não está? Em nome de Jesus? Se está clareando para você, glorifica aí, porque Deus habita em meus louvores, amém? E Ele vai falar com mais gente aqui ainda, em nome de Jesus. Aleluia. Davi também duvidou a beça, herói da fé, duvidou. Chegou a época dos reis irem para a guerra. Davi falou, vou ou não vou para a guerra? Não vou não, não foi para a guerra. E a Bíblia fala que ele estava tirando os soldados dele na guerra, ele estava tirando uma soneca de tarde. Aí ele acordou, falou, vou dar uma volta na varanda. Aí ele chegou na varanda, pegou o binóculo dele, vou ver como é que está o meu reino. Aí foi passando, de repente voltou assim e falou, Você conhece a história, né? Era para ele estar na guerra, o que ele está? Tirando soneca de tarde e com binóculo, vendo as gatinhas. Quem é essa menina? Batseba. É casada? É casada com um soldado teu, oficial do teu exército. Ah é? Mas eu sou rei, chama ela aí que eu falo que o rei chamou. Somebody love. Aí deve ter pensado, será que é errado isso que eu estou fazendo? Querida, essa dúvida aí a gente repreende em nome de Jesus, amém? Essa eu quero dizer para você, está na cara que está errado. Você sabe que está errado, você quer fazer assim mesmo? Está na cara que está errado, está na cara que não vai terminar bem. Isso aí você nem ora perguntando para Deus, você nem ora, é evidente, é evidente. Você pode orar para Deus, Senhor, eu moro aqui ou eu construo aquela casa lá? Eu compro esse terreno ou eu compro esse apartamento? Eu caso com essa menina ou ela não é a mulher da minha vida? Agora, eu vou arrumar encrenca com a mulher dos outros? Isso aí você vai orar, perguntar para Deus se é para arrumar? Um amigo meu já chegou e me falou, Daniel, eu estou evangelizando ela. Eu falei, vai ficar vocês dois curtindo esse evangelismo lá no colo de Satanás, lá no inferno. Você tem noção da cegueira espiritual? Às vezes você já ouviu isso também. O cara casado e a outra mulher casada, e eu falei, meu irmão, o que é isso que você está fazendo? Você está louco, cara? Estou evangelizando ela. O que você está evangelizando aí, querido? Amém? Você casado, ela casada, você está evangelizando? Você está sendo evangelizado por Satanás, amém, querido? Esse evangelho não é de Deus, não. O que aconteceu com Davi? Deu uma mó zebra. Engravidou a menina casada. A menina chegou e falou, rei, eu estou grávida, e agora?
Vai fazer aborto? Como é que a gente vai fazer? Não, aborto eu não tenho coragem de fazer. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar teu marido de volta, que aí você tem aí a sua intimidade com ele, ele vai achar que o filho é dele, não tem negócio de DNA ainda, né? Aí ele chama o cara. E aí, meu irmão, ó, seu serviço maravilhoso, vai para casa, curte aí a família, passa uns dias com tua esposa, um passeio, a gente dá de presente para você, uma viagem lá para Cancún. Sabe o que o cara falou? Eu não tenho coragem de ficar curtindo família com meus irmãos na guerra. Não, cara, vai para casa, tá tranquilo. Ah, tá bom, vou para casa. O cara ficou dormindo na guarita lá do palácio e não foi para casa. Sabe o que Davi fez? Pegou o cara, falou, vou te chamar para um banquete. Embebedou o cara. O cara já doidão, ele falou, meu irmão, agora tu chega em casa e tu tira o atraso com tua esposa, valeu? Ele, tá bom. Pegou a coberta dele, dormiu lá junto com os soldados, não foi para, mesmo bêbado. Olha só o coração desse cara, olha o foco desse cara. Mesmo recebendo a liberação do rei, mesmo recebendo ali, sentando na mesa, podia sair dali falando, aí, sentei na mesa com o rei, meu irmão. Chegar em casa e falar com a esposa aí, ó, você viu, você ficava me zoando que eu não sou nada, zero à esquerda. Sentei na mesa com o rei, vamos curtir uma viagem lá para Cancún. Não, mesmo bêbado, o cara não abriu mão dos seus princípios, mesmo bêbado. Amém, querido? Amém? Amém? Se você quer glorificar a Deus, glorifica aí, amém? Em nome de Jesus. Aí tem um mistério aqui que eu vou te mostrar. O que Davi fez? Davi falou, eu tentei resolver por bem, não deu certo, vou ter que resolver por mal. Eu não tenho coragem de matar a criança, porque afinal é meu filho. Então vou matar o pai, o marido. O pai não, o marido dela. Mas eu não vou pegar minha mão e vou dar uma espadada nele, eu vou indiretamente resolver isso. Joabe, meu querido primo, comandante do meu exército, sabe esse marido de Batseba aí? Quando tiver a guerra quente mesmo, negócio feio, bota ele no lugar que o negócio está mais violento, larga ele sozinho lá para ele morrer. Davi falando isso. Isso é ou não é uma pessoa que está titubeando na fé, vacilando na fé? O cara vacilou totalmente na fé. Ele pegou a mulher do cara, engravidou e agora ele está arquitetando a morte do marido. Isso porque é um homem segundo o coração de Deus, amém, queridos? Sabe o que isso quer dizer? Davi é como nós, sujeito às mesmas paixões e dramas, só que o coração dele era um coração arrependido, ele se arrependia. Será que a gente tem se arrependido das nossas dúvidas, dos nossos erros? Mas pagou um preço altíssimo pelo erro, pela dúvida. O cara morreu. Pegaram ele, botaram ele perto da muralha. Você sabe que guerra como é que é, né, querido? Naqueles tempos. Perto de muralha é filme de terror, meu irmão. Porque desce pedregulho, desce óleo quente, é flechada em cima. Tu não pode ficar embaixo da muralha falando, ei, beleza? Desce tudo que você pode imaginar. Ninguém fica de bobeira perto da muralha. Botaram ele pertinho da muralha e largaram o cara sozinho. E aí o Joabe falou, vai avisar para o Davi que a gente perdeu aí uns oficiais top, perdemos assim uns soldados de alto nível. Se quando você falar que a gente perdeu alguns soldados, Davi fica chateado, você fala, mas o maridão morreu também. Aí ele vai ficar alegre, não deu outro. Davi, como é que vocês deixaram? Vocês não lembram não? Quando Abimeleque estava lá perto da torre e uma mulher tacou uma pedra, rachou a cabeça dele no meio, cometeram o mesmo erro. Mas o maridão morreu. Ah, não tem problema, morrer gente morre. Isso acontece, é coisa de guerra. Você já viu guerra sem morrer gente? E tá ele, ó, resolvi o problema. Somebody. Ninguém ficou sabendo. Um dia ele tá lá feliz, chega o profeta Natan. Ô rei, tudo bom? Queria bater um papo contigo. Pois não, adoro conversar contigo. Aí você sabia que tinha um cara que era muito rico, tinha muitas ovelhas. E ele tinha um outro vizinho dele que só era pobre, só tinha uma ovelha. E ele chegou e falou, quero fazer um churrasco. Em vez dele pegar o rebanho dele, que é abundante, roubou a única ovelha que o outro cara tinha e fez o churrascão com a ovelha dos outros. Eu nem sei se é ovelha, porque eu acho que ninguém faz churrasco de ovelha, né? Acho que era outro material. Mas ele falou ovelha na passagem. Sabe o que Davi falou? Um cara desse tem que matar. Aí falou, então a gente vai ter que te matar, porque foi você que fez isso. Duas coisas que eu ensino para você aqui. O que está na cara que está errado, você não precisa ficar na dúvida. Está errado.
Segunda coisa, quando te perguntarem o que a gente faz num caso desse, toma muito cuidado na hora que você vai falar, porque pode ser você. Tá certo? O que a Bíblia nos ensina? Com a mesma medida que você medir, você também vai ser medido. Se você olhar para os outros com um olhar de misericórdia, na hora que você estiver passando sufoco, você vai receber a mesma misericórdia. Se você falar, isso aqui não tem jeito, tu errou, tem que matar, pode ser que isso volte contra você. Tá certo? Tenha muito cuidado quando alguém te perguntar, o que se faz com uma pessoa dessa? Tem que arrebentar, não tem? Você fala, não sei, tem que ver o lado do cara também. Eu não sou bobo, já aprendi na palavra. Às vezes pode ser eu lá no futuro fazendo aquilo. Estão entendendo, queridos? O que está na cara que está errado, não pergunte para Deus se está errado, está errado. E depois que você errar, vai aparecer oportunidade para você mesmo dizer o que deve ser feito com você. Acontece isso várias vezes na Bíblia, tá? Aí você esquece e fala, uma pessoa dessa tem que arrebentar. Então a gente vai te arrebentar, porque você fez igual. Agora se você falar, não sei, cara, vamos orar por essa pessoa, né? Coitada, deve estar oprimida. Então a gente vai orar por você também. Amém, querido? Pegaram aí? Pegaram a dica? Agora o sobrenatural do negócio. O cara morreu, a menina ficou grávida, Davi falou, vou pegar ela para mim então. Tá bom, é viúva, vou casar com ela. E aí o que o profeta fala? Era para você morrer, Davi. Era para você morrer. Porque a lei que nós vivemos nesse momento, naquela época, é olho por olho, dente por dente, vida por vida. Matou, morre. Você precisava morrer pela lei de Deus. Só que Deus precisa de você ainda. E Deus te perdoou. Mas alguém vai ter que pagar. Nada sai zerado no mundo espiritual. Alguém paga. Alguém tem que pagar. Quem que vai pagar? Ok, Natan, quem que vai pagar? O inocente. Mas qual é o inocente? A criança que você gerou. Mas vai matar a criança? Prefere ser você? Vai matar. Deus te perdoou, mas te perdoou porque alguém vai morrer no teu lugar, a criança. Você já ouviu em algum outro lugar um bebê que era inocente e que mesmo sendo inocente foi morto, e ele foi morto para que o outro não precisasse morrer? Vocês já ouviram essa história? Já ouviram a história? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus que não tinha pecado, mas morreu inocentemente para que nós não tivéssemos que morrer no lugar dele. Amém, queridos? Olha o preço do pecado. Olha a consequência do pecado. Isso foi o que Jesus fez por nós na cruz. É por isso que nós não podemos duvidar, porque Ele entregou-se a si mesmo por nós. Amém, querido? Ele falou, Daniel errou, mas ele não vai morrer, que eu vou morrer no lugar dele. Mas você é inocente. Não tem problema, eu amei o mundo de tal maneira que eu vou morrer no lugar da humanidade. Eu vou me entregar como um cordeiro vivo. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a salvação de Cristo para nós hoje aqui, em nome de Jesus. Mas sabe o que acontece? Davi ficou ali orando e jejuando, vendo se Deus teria misericórdia da criança e salvasse a criança. E ele não comeu, não bebeu, não mudou de roupa, ficou com um pano de saco, com cinza na cabeça. Mas na hora que a criança morreu, e estava todo mundo cochichando, e o menino morreu. Todo mundo, quem que vai contar para Davi? Ele está tão transtornado, pode ser que ele faça alguma loucura. Aí Davi ouviu o cochicho e falou, o menino morreu? Eles falaram, morreu. Davi se levantou, trocou de roupa, tomou um banho e voltou para o trabalho. Aí falaram, mas como assim, rei? Você estava aí chorando e tal, agora o menino morreu. Ele falou, eu estava buscando misericórdia de Deus. Deus não derramou, amém. Eu confio no Senhor. Eu entendi o que aconteceu. Eu fiz o erro e Deus consertou o erro com um altíssimo preço para a minha vida. E você sabe que naquela época tinha uma entidade, um dos deuses daquela época, que era o devorador de crianças, que as pessoas entregavam os seus próprios filhos para ele. Era o Deus que matava as crianças. Quem lembra do nome desse cara? Parece com um moleque, muita gente já falou aí, né? Moloque. É o moleque que maloca, moleque maloqueiro, e está malocando as crianças, devorava as crianças. A primeira coisa que Davi fez quando ele voltou,
ele lutou contra a cidade de Rabá. Rabá era a capital de Amon. Amon era o povo que cultuava o deus Moloque, que devorava as crianças. E Davi foi contra essa cidade, ou seja, contra esse Deus devorador de crianças. Davi foi na capital desse império que devorava crianças, conquistou esse império, chegou diante daquela estátua monstruosa, que tinha uma coroa enorme, uma pedra preciosa na coroa. Ele arrancou aquela pedra preciosa e botou na sua própria coroa, falando: nunca mais o Deus que devora criança vai devorar filho meu, porque nunca mais eu vou duvidar, nunca mais eu vou dar mole, nunca mais eu vou entristecer o nome do meu Senhor. Amém, querido? Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje, nessa noite. Receba em nome de Jesus. Nunca mais cometa esse erro novamente. Está fazendo sentido para você, querido? Amém? Eu estou lendo a palavra, mas eu sei que a palavra é viva e a palavra fala conosco. Não sou eu, engasguei aqui na hora da água. Não sou eu, é a Bíblia. Eu não sei, eu não conheço a tua vida, mal conheço a minha, mas Deus conhece e Ele está falando contigo nessa noite. Eu não tenho dúvida nenhuma. E João Batista? Vamos encerrar com o foco aqui da nossa reflexão. João Batista tinha experiência com Deus, viu as coisas de Deus, tinha maturidade, conhecia o Espírito de Deus. Como é que ele fala um negócio desse? Jesus, você é você mesmo ou você enganou a gente? Vamos dar uma olhada rapidinho na história de João Batista. Quem era o pai de João Batista? Um sacerdote. O nome dele era Zacarias, mas não era os trapalhões não, mas ele deu uma atrapalhada violenta. Porque João Batista duvidou porque tinha currículo, porque o pai dele duvidou. Zacarias era da linhagem dos sacerdotes e ele estava trabalhando no templo. Tinha uma escala e ele estava na escala de serviço, né, como se diz no meio militar. Ele estava cumprindo a escala dele e ele estava lá cumprindo a sua escala, acendendo o incensário. De repente um anjo apareceu na frente dele e levou um susto. O anjo falou: calma, cara, fica tranquilo. Você está aí meio coroa e tal, sua mulher também, querendo ter filho, né? Passou da época, não tem problema, vou dar um filho para vocês, e essa criança vai ser um grande líder. Aí ele ficou assim: não tem como, né, rapaz? Como é que eu vou ter filho? Aí deu aquele mole de novo, né? De Abraão: pô, mas eu ter filho, a mulher rindo e tal, como é que eu vou ter filho? Sabe o que o anjo fez? Você não acreditou não, né? Vai ficar mudo até o dia que o garoto nascer, porque senão você vai ficar falando coisa contra. Então quando você duvida, você perde a sua voz. Entendeu, gente? Quando você duvida, você perde a sua voz. Amém, querido? Talvez Deus tenha tirado a sua voz quando você duvidou. Te tirou ali um pouquinho do ministério, te botou de banco. Um negócio que estava fluindo bem parou de fluir. Uma coisa que estava próspera travou e você não entendeu por quê. Foi porque você duvidou. Mas eu digo para você, assim como Deus restaurou a voz de Zacarias, Ele vai restaurar a sua voz. Quando você olhar e ver o bebê nascendo, e ver a promessa se cumprindo, e ver que Deus é fiel, e Ele cumpre o que Ele promete, em nome de Jesus, amém? Quando a promessa chegar, a tua voz vai voltar, e vai voltar diferente, não vai voltar aquela voz: será? Não sei, não estou confiante muito não. Vai voltar: se Deus quiser, vai acontecer, se for da vontade, vai fluir, se o Senhor abençoar, eu farei e prosperarei e vencerei e superarei em nome do Senhor Jesus, amém, querido? Receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E aí ele saiu de lá fazendo sinais. Os caras: e aí, o que aconteceu? Ele: duvidei, já era. O cara ficou 9 meses mudo. 9 meses. Quando o bebê nasceu, ele continuou mudo. Ele falou: bebê nasceu, pô, tô mudo ainda. Chegou no 8º dia, eles foram lá entregar a oferta para Deus. Todo primeiro filho, eles tinham que ou entregar o filho para Deus, ou entregar uma oferta de 2 rolinhas para Deus. Porque a Bíblia diz na lei de Moisés: todo primeiro filho é de Deus. Para você ficar com o teu filho em casa, você tinha que dar uma oferta para Deus. Você tinha que pagar pelo teu filho, tá certo? Então eles foram lá fazer essa oferta.
e João Batista virou um filho único, claro, filho da velhice. O que aconteceu? Eles falaram, e agora, qual nome a gente vai colocar? Porque eles colocavam o nome só depois da circuncisão, que era no 8º dia. E aí a mãe falou, o nome dele vai ser João. E todo mundo falou, mas não tem nenhum João na família. Eles tinham o costume de repetir os nomes. Vamos perguntar para o teu marido, que ele é sacerdote, ele sabe mais. Aí foram falar com ele, qual vai ser o nome? Vamos botar qual? Aí ele pegou um papelzinho e escreveu João. Quando ele escreveu João, a voz dele voltou. Aí ele, glória a Deus, aleluia, estou voltando agora. E não só isso, galera, agora que eu voltei vou profetizar. Começou a fazer um monte de profecia, prevendo o futuro, falando ali sinais, prodígios, maravilha. Esse filho aqui, ele vai preparar o caminho para a vinda do Senhor, ele vai fazer uma obra maravilhosa. Voltou diferente, amém? Depois que ele percebeu o erro de ter titubeado. E esse garoto cresce conhecendo a palavra, esse garoto cresce vocacionado. A Bíblia diz, através dessa profecia do pai, que não se passaria navalha na sua cabeça, ele não ia cortar o seu cabelo, ou seja, um voto de nazireu. Era um nazireu consagrado, o povo mais consagrado para Deus na Bíblia que tinha era um nazireu. E ali na sua juventude, Deus o chama para anunciar a mensagem. Ele vai lá para o deserto anunciar a mensagem. E sabe o que acontece? Vamos supor que tem um lugar aqui em São Paulo, deserto, que não tem nada lá, só tem mato. O cara está lá pregando a mensagem, ninguém mais está nas igrejas, está todo mundo lá querendo ouvir o que o cara está falando, porque sabia que ele pregava com autoridade e com poder, amém? Está todo mundo no deserto, ouvindo esse homem falar, e ele está falando lá, preparem-se, porque Deus está enviando o Messias, o Filho de Deus, arrependam-se, porque o enviado está chegando, preparem-se. Deus está enviando o seu prometido. E o cara chegava lá e falava, o que precisa fazer? Precisa se arrepender. Você precisa parar de roubar. Você precisa parar de mentir. Já se arrependeu? Já. Então vem cá que eu vou te batizar. Batizava os caras. Agora tu é a nova criatura, tá bom? Para com esse negócio errado que você fazia. Segue o caminho novo, que aí tu vai receber o Messias. Eu sou aquele que a Bíblia diz, preparar o caminho. Estou preparando o caminho. É minha missão, eu nasci para isso. O Espírito Santo levou ele a pregar isso. Eu esqueci um detalhe importante. Quando João Batista estava com 6 meses na barriga da sua mãe Isabel, Maria recebeu a revelação que ela também ficaria grávida, só que sobrenaturalmente. E ela ficou tão feliz que ela foi visitar a sua prima. A mãe de João Batista era prima de Maria, e ela foi lá visitar. Quando Maria entra, já com Jesus pequenininho ali no ventre, João Batista sentiu a presença de Deus e se estremeceu no ventre dela, amém? Eu digo que João Batista foi o primeiro pentecostal, porque quando ele sentiu a presença de Jesus, ele falou, oh glória, no meio daquele líquido amniótico, imagina a bolha, oh glória, aquelas bolhas saindo, ele sentiu a presença, ele estremeceu, Maria sentiu aquilo, e ela começou a profetizar em nome de Jesus, amém? Quando Isabel viu Maria chegando com aquele bebê, ela falou, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. E Maria respondeu, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, amém? Negócio pentecostal, é família do mistério, amém? Família do manto, aleluia. Ali não tem conversa não, é comunicação espiritual, é Deus falando, ninguém está entendendo nada, mas eles estão entendendo. Então esse garoto ali com 6 meses, ele já estava na presença. E ele cresce pregando a palavra. E ele cresce falando, o Messias vai vir e vai acabar com a injustiça. Ele vai quebrar o jugo, vai quebrar o arco, vai tirar toda a opressão, vai tirar toda a pobreza, toda a miséria, vai vir com o seu cajado. Era a mensagem que Deus tinha revelado para ele. E aí de repente ele estava chegando para o cara e pregando ali no meio do deserto, no Rio Jordão, batizando as pessoas, falando, você meu irmão, tu está em adultério, se arrepende aí. Você se arrepende? Me arrependo, então vem aqui se batizar. Você aí todo arrumadinho, engomadinho, tu está todo errado meu irmão, tu é vaidoso, orgulhoso, vem cá se arrepender e ser batizado. Aí vem o outro lá, o sacerdote, todo bonitão, o fariseu, de curioso, querendo ver qual é. João Batista falou, oh, sai daí, ô sua raça de víbora, seu hipócrita, vem cá se batizar também, sua cobra peçonhenta, seu nojento, você é nojento, você é mentiroso, você é arrogante, desce aí. Aí de repente chegou um cara, eles falaram, esse aqui qual que cobra que é? Esse aqui é cascavel, jararaca? Ele falou, não, pera, esse aqui é diferente. Esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Esse aqui é aquele que eu não sou digno de tirar o cadastro das suas sandálias. Esse é aquele que eu não sou digno de batizá-lo, ele que tem que me batizar. Aí todo mundo falou, caramba, João Batista vai ser batizado? Ele falou, eu preciso ser batizado também. Chegou o cara que vai me batizar. Amém? Aí falou, é teu primo, né? Sei.
Aí Jesus, todo mundo ficou olhando aquilo, né? O cara falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo, com poder. Quem é esse cara? Aquele carpinteiro, filho de José e de Maria? Aquele garotinho que a gente via jogando bola aí? Esse moleque aí? Aí ele chega perto de João Batista, aquela multidão olhando. Jesus fala: João, me batiza aí. João: não tem como, cara. Como é que eu vou te batizar? Tu não tem pecado? Aqui é batismo de arrependimento. Você vai se arrepender do quê? Ele fala: vamos bater o cartão só para cumprir a lei. Aí ele falou: ok. Ele não titubeou, ele não entendeu, falou: o cara não tem pecado, vai se arrepender de quê? Mas ele falou: me batiza para cumprir a lei. Ele falou: então vamos batizar. Chega aí. Imagina você batizar Jesus. Você já imaginou isso? Eu acho que a gente é fulminado na hora. Imagina o poder de Deus passando ali. Tá certo? Eu imagino, para quem gosta de cultura nerd, né? O Homem de Ferro pegando a manopla do infinito ali, com todas aquelas joias do infinito, o poder passando para ele falando: e eu sou o Homem de Ferro com aquele poder todo. Ele não aturou, ele morreu. Acho que é a mesma coisa tu meter a mão na cabeça de Jesus e falar: Deus, eu te batizo esse cara aqui em nome do Pai, do Filho. Pô, ele é o próprio Filho. E agora? Tá tudo errado isso aqui, meu Deus. Eu não teria coragem de meter a mão na cabeça de Jesus e batizar Jesus, mas eles são primos, eles se entendem, né? Só que aconteceu um negócio. Eu ia batizar assim, morrendo de medo, né? O que vai acontecer? Esse cara não tem pecado? De repente os céus se rasgaram, amém, queridos? A Bíblia não fala, Mateus fala os céus se abriram, Marcos fala os céus se rasgaram. E veio o Espírito Santo na forma de uma pomba e desceu sobre Jesus com poder sobrenatural sobre ele. E uma voz lá de cima falou: esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Amém, querido? Esse é o meu filho amado em quem eu me alegro, porque ele é obediente, porque ele não duvida. Aleluia. Amém. E todo mundo falou: esse cara aí, esse é Deus chancelou, hein? Caramba. E aí João Batista falou: agora convém que eu diminua para que ele cresça. E João entendeu que a missão foi cumprida, foi saindo de cena. João falou: já que agora meu negócio não é pregar mais, que Jesus agora que está pregando, vou pegar meu megafone e vou ficar esculachando Herodes. Programão. Pegou o megafone dele: Herodes adúltero. Os caras: o maluco vai te matar. Não, mas não tem problema não. Herodes. Tinha a presença de Deus na vida dele? Tinha. Conhecia as coisas de Deus? Conhecia. Só que ele achava que o Messias já ia chegar arrasando o quarteirão. Ele não entendeu a diferença entre o cordeiro e o leão. Ele achou que o Messias já ia chegar leão, não ia chegar primeiro o cordeiro. Primeiro o Messias vem como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois ele vem como um leão da tribo de Judá, rei dos reis, senhor dos senhores, amém? Que vem estabelecer a sua autoridade, o seu cajado, o seu reino na terra. João misturou um pouco as coisas. Ele achou que ele já chegava já arrasando. E aí ele está lá preso e quer saber: vou ficar preso, vou sair, o que eu faço? E ele manda uma mensagem codificada para Jesus. O que ele está dizendo na verdade é: Jesus, você vai cumprir só essa parte ou você vai cumprir aquela outra parte que fala que você vai libertar as cadeias e quebrar o jugo da opressão? E aí Jesus fala: diga para ele o que está acontecendo. E cita Isaías. E quando Jesus cita Isaías e fala: os cegos vêm, o coxo anda, os mortos são curados, o evangelho é pregado aos pobres, e ele pula a parte que falava em Isaías: e liberta as cadeias dos que estão presos. Jesus não citou essa. Aquilo foi uma mensagem em código. João Batista perguntou para Jesus: você vai me liberar aqui? Já vai arrasar o quarteirão? Jesus falou: não, cara, não vai dar para te liberar não. Você vai ter que ir até o final. Sabe por quê? Eu vou até o final também. Eu também vou até o final. Sabe o pessoal que anda comigo? Pedro também vai até o final. Sabe Tiago? Já está indo para o final também. Já. Aqui a gente não está preocupado com isso não, João. Aqui a gente está olhando lá para cima, amém? Aqui eu digo para vocês: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim não passará pela segunda morte. Pode passar pela primeira, a segunda eu não deixo não. Amém? Porque tragada foi a morte na cruz. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Na cruz a morte foi tragada. Amém, querido? Jesus falou: João, tu vai um pouquinho antes, eu já estou indo já também, que assim como eles vão passar além em você, vão passar em mim também. Tu cumpriu o teu chamado, vamos embora. Mas sabe o que acontece? Depois que Jesus morre e ressuscita, essa parte começa a se cumprir. Porque o rei Herodes começa a prender os povos de Deus. Prende Pedro. E Pedro está lá preso, com um monte de guardas em volta.
um cara simples, um pescador, cheio de pelotões ali na prisão. E ele lá pensando: Deus, será que chegou já a minha hora? Será que chegou meu fim? E Pedro dormindo, de repente, pum, no meio da cadeia, parece um anjo, no meio da cadeia. E Pedro não acorda não, você vê que sono profundo, né? Ele chega em Pedro: levanta. Aí ele: mas levantar como? As cadeias se abrem e levanta. Ele fala: vamos embora. Passam pela porta, passa pela guarda, vai passando por tudo. E a Bíblia diz que Pedro não sabia se ele estava tendo uma visão ou se era verdade. Ele achou que ele estava imaginando aquilo. E o anjo falou: vamos? Ele falou: vamos. E ele foi indo. Quando eles chegaram na porta da cadeia, do presídio, ele falou: e agora? A porta gigante, tem cheio de grade aqui, como é que faz? A porta se abriu sozinha e Pedro saiu junto com o anjo. E foi indo, de repente o anjo não falou nada, sumiu. E Pedro falou: ué, estou aqui do lado de fora do presídio, vamos embora. Saiu correndo e foi para casa. O que eu quero dizer para você? As cadeias estão sendo quebradas. Ele não quebrou a cadeia de João, porque aquela era a missão de João, mas a tua ele está quebrando agora em nome de Jesus, amém? A cadeia de Paulo também. Paulo estava preso e cantando louvores e adorando, e um terremoto veio e liberou todo mundo em nome de Jesus. E as cadeias estão sendo quebradas, cadeias de dúvida, cadeia de incerteza. Deus está quebrando isso tudo agora em nome de Jesus. Qual é a sua cadeia? Um trauma? Deus cura esse trauma agora em nome de Jesus. O que te atrapalha de adorar o Pai é porque você não teve um Pai amoroso? Deus está transformando agora o seu coração, tirando tudo isso, jogando lá no lago do esquecimento, todo esse trauma que te bloqueia. É o que? É o conhecimento humano? Você está se fiando nas coisas humanas? Não, porque a psicologia diz que a presença de Deus é algo que o homem projeta. O homem quer ter um pai legal, aí ele projeta em Deus esse pai legal. Aí vem um psicólogo muito curioso, que escreveu um livro chamado The Faith of the Fatherless. O nome dele é Paul Vitz. Paul Vitz escreveu um livro muito interessante. E esse cara Paul Vitz não é curioso não. Esse cara é simplesmente professor ali, universitário americano. Foi professor na Universidade de Nova York e é formado pela Universidade de Michigan. Tem PhD pela Universidade de Stuttgart. Escreveu um livro falando a fé daqueles que não têm pai. Sabe o que ele fala? Freud dizia que Deus é uma projeção que o homem faz porque ele quer ter um pai legal e ele não tem. Então ele quer ter um papai do céu. Aí esse Paul Vitz falou: o contrário é verdadeiro também. O cara que diz que Deus não existe também pode ter tirado Deus de cena, porque ou ele não teve uma experiência boa com o pai, ou ele não gosta de obedecer regra. Então, como ele não quer obedecer regra, ele inventa que Deus não existe. Você está falando que inventaram que Deus existe só para ter um papai? Quem sabe inventaram que Deus não existe porque você não quer ter um pai, que você teve trauma com teu pai. Olha a sagacidade do rapaz. Amém, querido? É por causa da psicologia que você não acredita em Deus? Há um psicólogo aí de alta patente aí te dando uma dica para você refletir sobre isso. Não, é porque a neurologia mostra que não existe alma. A alma é a mente humana, é a consciência humana. Tem outro cara também muito legal aí. O nome dele é Mário Beauregard. Olha que nome bonito. Mário Beauregard, PhD, professor do departamento de psicologia, pesquisador de neurociência da Universidade de Montreal, no Canadá. Escreveu o livro The Spiritual Brain, o cérebro espiritual. O subtítulo do livro, sabe qual que é? Professor universitário da Universidade de Montreal, no Canadá. O argumento de um neurocientista a favor da existência da alma. Um neurocientista falando que a alma existe. E no livro ele explica por que ele acha que existe. Um argumento provocativo. Ele diz que a consciência humana é muito mais do que um processo físico. E ele mostra nesse livro provas que os processos mentais não são suficientes para dar conta da ideia da existência da alma. Ou seja, que os processos mentais por si só não explicam tudo que a nossa mente humana percebe e entende e vive. Qual é a sua desculpa para não crer em Deus e para ficar com dúvida? Amém, querido? Qual é a sua desculpa? Você não tem desculpa, sabe por quê? Você pode ter uma experiência. Alguém poderia ter falado para um brasileiro: você já ouviu falar no canguru? O cara falou: não. O que é isso, canguru? Canguru é um bicho, cara, tem um pé desse tamanho, ele tem uma bolsinha na barriga, o filhote anda na bolsinha, ele anda pulando, e os maiores lutam até boxe, são fortes. O cara fala: isso não existe não, meu irmão, nunca vi. Aí fala: nunca viu porque você não foi lá ver. Vai lá ver que você vai ver. Aí o cara pega o canguru, bota na frente dele e fala: tá vendo agora? Querido, o Espírito Santo está aqui. Amém? E você está com dúvida, será que ele está aqui? Mais do que qualquer argumento que eu posso te dar vamos ter uma experiência com ele. Amém? Vamos sentir ele. Vamos pegar ele, vamos experimentá-lo.
Amém? Deus fala isso, fazei prova de mim, se eu não vou abrir as portas do céu e derramar bênção sobre a tua vida, amém? Vamos fazer uma prova com Deus agora, sem ofender a Deus, muito pelo contrário. Ele fala, fazei prova de mim, se eu não vou abrir as portas do céu, vou derramar bênção sobre a vida de vocês. Bater, abrir, se usar, buscar, achareis, procurareis e encontrareis. Vamos chamar Deus aqui para Ele se manifestar aqui agora, amém, queridos? Vamos fazer isso? Convido você a se levantar, a fechar seus olhos, amém? A gente vai invocar a presença de Deus aqui nesse momento. Ele vai arrancar toda dúvida, amém? Todo bloqueio, toda cadeia, toda amarra, toda dificuldade, em nome de Jesus, amém, queridos? Senhor Deus, tira toda incredulidade nesse momento, Pai. Tira todo bloqueio, toda cadeia, Pai. Venha tocar os seus filhos nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, tira todo sofisma, tira todo trauma, Pai. Tira todo argumento humano. Faça com que o teu povo sinta a tua presença, Pai. Muito mais do que um argumento, é a experiência. Nós somos cristãos, nós somos pentecostais, nós temos acesso à tua experiência. Nós cremos nos sinais, nós cremos nos prodígios e maravilhas. Nós vivenciamos o teu Espírito, Pai. Por isso venha, Senhor, tocando com libertação, venha tocando com cura, venha tocando com renovo, venha tocando, Pai, com sinais, venha tocando com capacitação. Assim como o Senhor capacitou Davi, enchendo ele do Espírito, capacita, Pai. Assim como o Senhor curou os traumas de Pedro, venha curar e levanta, assim como levantou Pedro, levanta um grande evangelista, um missionário, um pregador da tua palavra. Venha, Pai, em nome de Jesus. Busca aí, querido, busca, fala, Senhor, eu quero te sentir. Senhor, eu quero experimentar a tua presença, eu quero sentir o teu toque. Pode falar com Deus, Senhor, se o Senhor está aqui, toque em mim, fala comigo, me responde, me livra, me liberta, me restaura, me cura, muda a minha mente, muda o meu foco, muda as minhas prioridades. Agradecemos, ó Pai, com as nossas palmas, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença nessa noite, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Amém. Queridos, foi uma honra, amém, poder ministrar essa palavra para vocês hoje. Não deixe essa palavra ser roubada, amém. Tenho certeza que Deus falou com várias pessoas, te deu dica. Não faça isso, vai para cá, vai para lá. Então não deixe nada roubar essa semente, amém.